Olá a todos, o meu nome é Giovana Castro Leite e eu faço História na Unesp de Franca. E esse vídeo tem como objetivo explicar a história da literatura moçambicana, né, durante os séculos 20 e 21, já que é uma literatura muito recente. E essa é uma proposta para cumprimento da atividade final de História da África, da disciplina de História da África, do professor Sorrilha. E para começar, eu tive essa ideia de recorte porque durante o meu ensino médio foi bastante. Na verdade, todas as propostas de atividades durante a disciplina, elas me ajudaram muito a pensar, como é que eu posso dizer, como foi traduzida a África para mim durante os meus estudos. E eu lembrei de aulas que eu tive com o meu professor de literatura sobre a literatura africana. Isso já no finalzinho, no terceiro ano do ensino médio, porque estava havendo uma maior abertura para esses autores africanos de língua portuguesa. E aí eu decidi entender um pouco mais sobre essa história, já me interessava, e aí decidi fazer esse vídeo para explicar alguns conceitos básicos sobre. Então vamos lá. Primeiro uma introdução, assim, para tipo, quem não entende muito bem do que a gente está tratando, né? Porque geralmente a África é visto como um todo e não. Tem gente que acha que até a África é um país, né? Então a gente está falando sobre Moçambique. Moçambique é um país localizado na África Austral, aqui como vocês podem ver no mapa, né? A língua oficial é o português, por incrível que pareça. Por quê? Porque assim como nós, eles também foram colônia de Portugal, por bastante tempo, inclusive. Só se tornou independente em 1975, depois de, 10 longos anos de guerra. E ainda depois disso, teve mais uma guerra civil, que vai durar até 1992. Então, foram enfrentamentos bastante longos e uma democracia bastante recente. Sobre a literatura em si do país. Embora, como eu já disse, os dois países tenham sido colonizados por Portugal e falem a mesma língua, pouco aqui no Brasil se consome e se estuda a literatura moçambicana. Eu tive que fazer um compilado bem grande de informações para poder trazer esse vídeo aqui, porque tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e, a gente não vê muitos facilmente grandes resumos sobre isso ou estudos que sejam mais básicos para um entendimento mais didático. A gente pode dizer que só a partir de 2017 que a gente vai ter uma abertura do mercado brasileiro para os autores africanos, né? Isso inclui Moçambique e isso principalmente depois da adesão, né, da literatura africana em alguns dos grandes vestibulares brasileiros, como o vestibular da Unicamp, né, que adotou esses livros aí devido a muitas demandas já que existiam desde a aprovação da lei sobre estudo da história da África, né. O mesmo a gente já sobre esse desconhecimento, né, a gente já não pode dizer sobre Moçambique em relação à literatura brasileira. E logo mais eu vou explicar por que os moçambicanos eles têm bastante conhecimento, principalmente sobre os clássicos brasileiros, né? Machado de Assis, Jorge Amado, Guimarães Rosa. A gente vai entender um pouco sobre isso, que é uma coisa muito interessante. Como é que essa literatura brasileira vai se tornar internacional e ajudar a influenciar, fazer esse trânsito, né, do Oceano Atlântico. Inclusive tem um livro, eu não me recordo o nome agora, mas é uma coisa entre o Atlântico e o Índico, em que autores brasileiros e moçambicanos escreveram juntos. É bastante interessante.
Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome da obra. Aqui a gente tem um escritor, né, o Alex Dahl, que foi grande. Eu assisti bastante entrevistas, muitas entrevistas dele para fazer esse vídeo, e ele é moçambicano, e eu achei essa frase dele muito interessante, até quis colocar aqui para vocês. Ele fala: é possível observar muitas semelhanças, né, se referindo à construção das identidades literárias de Moçambique e do Brasil, pois os leitores de Moçambique e do Brasil têm similaridade. Em Jorge Amado, os escritores moçambicanos encontraram uma maneira de conversar com o leitor. Ou seja, como eu disse, a independência desse país ela vai ser muito recente. E e querendo assim se desligar, traçar um novo rumo cultural em relação a Portugal, esses moçambicanos vão encontrar bastante identidade com a cultura brasileira. Por quê? Porque assim como eles, nós também somos frutos de uma colonização, né? Então, eles vão encontrar nesses autores pós-coloniais, principalmente do século XIX, século XVIII e XIX, vão encontrar nesses autores brasileiros bastante referências para as suas obras, né? A construção da identidade literária moçambicana. Como eu já disse, né, essa é uma literatura relativamente nova, né? Se iniciou no século XX, e a sistematização da literatura em Moçambique, ela vai começar a se manifestar em periódicos, com poesias, numa espécie de, tipo, luta anti-opressão, né? Tipo, aquele fiozinho ali, aquelas ideias que vão se multiplicando, que posteriormente desencadearia na independência. Esses primeiros escritores, eles já estavam trazendo propostas de fugas dos padrões literários da metrópole. Então a gente vai ter realmente essa aversão assim a Portugal, a coisas que representam a literatura portuguesa como um todo. E é claro, eu vou falar agora um pouco sobre as gerações de uma maneira bem breve, não buscando esgotar o tema, mas sim trazer um panorama geral para a discussão sobre essa literatura que nos diz tanto e é tão pouco estudada no Brasil. Então, vamos lá, né, sobre essas gerações aí. Essa primeira geração que eu estava falando é a geração pré-independência, né, que aconteceu antes da independência em 1975. Essa geração, ela vai mais ou menos dos anos 30 aos anos 60. Um dos principais representantes vai ser o Rui de Noronha. E ele tem, tipo, muitas publicações, muitas coisas dele publicadas na década de 30. E ele se contrapunha muito à literatura colonial e buscava muito a identidade do eu moçambicano, né? Aqui eu trouxe uma poesia dele que deixa bastante claro isso que eu estou tentando dizer, que eu acho importante, né, trazer como exemplo. Surge a tâmbula. Dormes e o mundo marcha, ó pátria do mistério. Dormes e o mundo rola, o mundo vai seguindo. O progresso caminha ao alto de um hemisfério. E tu dormes no outro, o sono teu infindo. A selva faz de ti sinistro ermitério, onde sozinha à noite a fera anda rugindo. Lança-te o tempo ao rosto estranho vitupério, e tu, ao tempo alheia, ó África dormindo. Desperta, já no alto adejam negros corvos.
ansiosos de cair e de beber aos sorvos. Teu sangue ainda quente em carne de sonâmbula. Desperta, o teu dormir já foi mais do que terreno. E a voz do progresso, este outro nazareno, que a mão te estende e diz: África, surge Tâmbula. Então a gente tem aqui, tipo, um pedido, né, de que a África venha estar junto com esse progresso, com esse mundo que se rola, esse mundo que marcha. E junto ao Rui de Noronha, a gente vai ter a Noema de Souza, o José Craveirinha, que vão também estar ao lado desse autor na chamada poesia de combate, né? Que foi uma poesia que encontrou muita dificuldade perante o analfabetismo, mas que por quê? Porque não importa você querer panfletar com uma poesia se as pessoas não sabem ler, né? Tipo, então isso foi uma dificuldade bastante grande para esses autores, né? Que tinham como proposta o combate à literatura colonial. Tentaram driblar, né, esse analfabetismo com a leitura desses poemas em reuniões de grupos anticoloniais, né, que começaram a se formar e que mais tarde, tipo em 1965, né, que começa a Guerra de Independência e vai terminar só em 1975. Depois dessa geração pré-independência, a gente vai ter a geração da independência em si, que eles costumam chamar de charrua. Esse nome, charrua, se deu devido à publicação de uma revista, né? É o nome de uma revista, geralmente é assim mesmo, né? A gente pega os nomes de revistas, periódicos, para acabar falando sobre uma geração literária. E essa geração, ela vai, como eu falei, dos anos 60, né? Até os anos 90, mais ou menos. E se antes a gente tinha aquela poesia de combate, agora esses autores eles vão estar mais engajados na prosa, né? Eles não só vão estar engajados na prosa, como eles veem isso como uma revolução da literatura moçambicana no período pós-independência. Por quê? Porque eles procuravam romper com essa literatura panfletária e propor uma certa experimentação formal que trouxesse uma reapropriação da língua portuguesa. Como é que isso vai se dar? Tentando se afastar ainda de Portugal, mesmo que sem a questão panfletária, eles procuram uma literatura própria. E nessa procura de uma literatura própria, de um jeito próprio de se escrever, eles procuram outras referências que não sejam Portugal. E vão encontrar no Brasil o respaldo, né, dessas referências, em grande parte, não em autores contemporâneos, mas sim em autores já consagrados brasileiros, como o Jorge Amado, né? Todos eles falam que foi muito importante o Jorge Amado na construção dessa literatura, de uma maneira de falar com o leitor, que era muito importante para eles. O Guimarães Rosa também. O Carlos Drummond, Machado de Assis, todas essas pessoas, todos esses autores que se consagraram de certa forma, eles vão ser a base mesmo dessa nova literatura, tanto é que, por exemplo, o Guimarães Rosa, ele ficou bastante famoso pela invenção, de certa forma, de palavras, né? E, na verdade, uma construção das palavras que traziam um novo significado, né? E aí a gente vê autores como Londino Vieira, né, utilizando dessa mesma técnica de construção de palavras do Guimarães Rosa para poder refazer, tipo, essa perspectiva, refazer essa literatura
de um jeito próprio. E eles também se identificaram muito no fato das temáticas abordadas, né? Tipo, um compartilhamento muito forte, uma identificação muito forte dos moçambicanos com os elementos da colonização do Brasil. Então, essa identificação também vai ser muito intensa. O próprio Jorge Amado, né, o Alex Dow, aquele que eu citei agora há pouco, durante a entrevista, ele inclusive chega a falar que o Jorge Amado, ele conseguiu inspirar a criação de uma literatura própria, né, tipo, que realmente fugisse desse padrão colonial. E acredito que isso tenha influenciado bastante nessa busca de um eu, uma busca de uma identidade que o Brasil também sofreu esse processo, né? Dentre os principais representantes dessa geração charrua, a gente vai ter o Mia Couto, né, que ficou bastante famoso, a Paulina Chiziane, o Angulani Cosa e a Suleiman Kassan. Esses já são autores bastante consagrados, muito lidos nacionalmente, lá em Moçambique, e internacionalmente também. E a grande maioria deles, como o próprio Amir Couto, admitem, assim, uma inspiração muito forte no Guimarães Rosa, no Ludiano, no caso do Mia Couto, no Ludino Vieira também, né? No Jorge Amado e etc. Tipo, eles gostam bastante, têm um autoconhecimento sobre. E por último, a geração contemporânea, né? Eles vão dar o nome de Oásis, também por causa de uma revista, e que compreende o período que vai dos anos 90, né, até a atualidade. E do que se trata? Se trata de novos escritores que não são esses consagrados, né? Porque esses, depois da independência, eles vão ficar bastante famosos, mas esses da geração Oasis, eles vão trazer novas propostas e eles tentam buscar eles vão trazer novas propostas e eles tentam buscar espaço em meio a esses escritores, né, que já estavam consagrados nacional e internacionalmente. Então, pode-se dizer que eles trazem novas propostas, tipo, cada um de uma parte, mas eles ainda não conseguiram o respaldo de tradição mesmo, que, por exemplo, o Mia Couto vai ter. E dentre os principais representantes dessa nova proposta, né, que vai buscar a revitalização dessa literatura, estão o Rogério Montage, o Aurélio Furdella, Clemente Bata e Rui Ligeiro. E eles batem muito na tecla em relação às dificuldades de publicação em meio a um público que... porque tudo bem, a língua oficial de Moçambique é o português, mas como o próprio Mia Couto vai enfatizar diversas vezes, existem muitas línguas em Moçambique que vão muito além do português. Claro, eles usam português para escrever, só que muitas vezes esses livros, essa literatura não se torna acessível para as pessoas. Então, essa nova geração vai estar pautada muito nessa questão. E, tipo, nós estamos escrevendo uma literatura moçambicana própria, beleza, estamos. Mas essa literatura moçambicana está chegando para quem, né? Quem que está conseguindo ter acesso a essa literatura? E é basicamente isso. Basicamente isso que essa trajetória do país em relação à literatura, e eu achei muito interessante trazer justamente pelo fato de que poucas pessoas sabem o tanto que foi importante a literatura brasileira para a construção da identidade de outros países mesmo. Então, eu decidi trazer isso como pauta. Espero que tenham gostado, e é isso. Tchauzinho.